Bom dia, pessoal! Dando continuidade aos aspectos naturais da Europa, falaremos hoje sobre o relevo europeu, certo? E como é o relevo europeu? Bastante diversificado, certo? A variação ocupa uma área relativamente pequena, né? Que é a área do continente europeu. E as altitudes no continente, elas variam desde o nível do mar até 5.000 metros no local mais alto, no ponto mais alto da Europa, que é o Monte Cáucaso, certo? As áreas costeiras são marcadas por grande diversidade de formas que confere a essa região uma série de recortes litorâneos. Como eu já expliquei, o continente europeu é bastante recortado, marcados principalmente, né, pela presença de baías, enseadas, golfos, além de ilhas, arquipélagos e penínsulas. Tudo isso que nós falamos são acidentes geográficos, são formas de relevo. A baía, a enseada, o golfo, a península. Vocês podem estar conferindo no livro de vocês, na página 239, o conceito de cada uma dessas formas de relevo. Baía, enseada, golfo e península, certo? Dando continuidade ao assunto, nós vamos falar agora sobre o relevo de montanha, né, do continente europeu, certo? Porque nós vamos falar sobre as unidades estruturais do continente, né, que são as principais compartimentações geológicas, que são as planícies, né, os planaltos e as áreas de relevo montanhoso. Então, o relevo de montanha caracteriza-se pela presença isolada ou em cadeia de áreas de grande altitude, de encostas abruptas e íngremes, como resultado do dobramento da crosta terrestre, quer nos limites de placas tectônicas, quer em suas áreas mais centrais. Então, o continente europeu, ele tem uma série de áreas montanhosas, que em virtude de sua localização, nas médias latitudes, são cobertas por neve. Apresenta temperaturas mais baixas do que as áreas de menores altitudes. Então, quanto maior é a altitude, menores são as temperaturas. As principais cadeias montanhosas europeias, elas localizam-se em áreas centrais e meridionais, mais próximas ao mar Mediterrâneo, havendo também algumas cadeias dessa formação de relevo nas áreas norte da Península Escandinava. No livro de vocês podem observar aí a imagem do Mont Blanc, que é o segundo ponto mais alto da Europa e fica localizado na região dos Alpes, certo? Quais são as principais cadeias montanhosas europeias? São os Alpes, como eu já citei anteriormente, os montes Apeninos, os Cárpatos e os montes escandinavos, além das formações montanhosas limítrofes do continente com a Ásia, né, da Europa com a Ásia, que nós já estudamos na aula anterior, que são os montes Urais e o Monte Cáucaso, que é o ponto culminante do continente. Bom dia, papai. Melhor é minha cara, mas tá toda vermelha, mas... Os planaltos europeus, certo? As áreas planálticas, elas consistem nas áreas de altitudes intermediárias, né, estando em geral ligadas à transição do relevo das áreas de planície para os relevos das áreas montanhosas. Então, os planaltos, terreno plano e alto, ou seja, nem altitudes tão elevadas como as montanhas que acabamos de ver e nem baixas como as planícies, certo? No relevo europeu, nós temos os planaltos mais compartimentados, certo? Descontínuos e fragmentados. Entre as áreas planálticas, nós vamos estar destacando o maciço central francês, localizado na área central do território da França, além da maceta central ibérica,
que envolve grande parte da Península Ibérica, né? Incluindo os territórios da Espanha e de Portugal, e também os planaltos escandinavos, que ficam entre a Suécia, a Noruega e a Finlândia. Então, já conseguimos falar sobre as montanhas, sobre os planaltos, e temos as planícies, né? As áreas de planícies também, que são as áreas mais baixas, né? De altitudes menores. São extensas unidades de relevo que também se encontram no continente europeu e elas se estendem de maneira ininterrupta, certo? Desde o oeste francês, avançando pela costa atlântica, as áreas mais interiores e continentais da Rússia, até os montes Urais. Então, toda essa faixa nós vamos ter as áreas de planícies. Essas áreas planas, elas vêm drenadas por rios, certo? Que são aqueles rios de planície, próprios para a navegação. As áreas de planície também são áreas que são apropriadas para o desenvolvimento da agricultura, ou seja, o desenvolvimento agrícola. Então, citando a planície europeia, não é? Você pode observar a cobertura vegetal original já está praticamente extinta por conta das práticas agrícolas que foram acontecendo ao longo do tempo nas áreas de planície, porque são as mais apropriadas à prática agrícola. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula.